Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estudar frase, oração e período. Bom, é importante que a gente faça a distinção entre esses três elementos, especialmente quando a gente estiver realizando uma análise sintática, uma análise combinatória dos termos dentro de uma oração. Eu costumo chamar a atenção para essas questões porque às vezes a gente utiliza esses termos como se fossem sinônimos, como se tivessem o mesmo significado, mas isso não está correto. A gente tem que entender qual é de fato a função e a característica de uma frase, de uma oração e de um período. Até porque na análise sintática a gente vai estudar para valer a oração e o período. Então a gente começa fazendo uma distinção inicial para compreender o que é a frase, ok? Bom, frase, pessoal, é qualquer enunciado com sentido completo. Ou seja, se eu falo algo e essa expressão gera algum tipo de significado para outra pessoa, isso é uma frase. A frase precisa ter sentido completo. Isso é fundamental para uma frase. A frase tem que ter sentido completo. Essa é a questão mais importante. O número de palavras que vai compor uma frase não importa. O importante mesmo é o sentido, ok? Esse é o conceito de frase. E a frase tem várias maneiras de ser apresentada dentro de um texto. Para isso, a gente recorre aos sinais de pontuação para marcar quais os tipos de frase que a gente está utilizando. Antes de a gente compreender os tipos de frases, eu quero chamar a atenção de vocês de que a frase não precisa necessariamente de um verbo. Não. Construções do tipo domingo à tarde, por exemplo. Essa construção que localiza algo no tempo, nessa expressão domingo à tarde, ela não tem verbo, mas ela não deixa por isso de ser uma frase. Se alguém grita para você socorro, somente essa palavra é provida de sentido e pode também ser considerada uma frase. Então a presença do verbo, no caso de uma frase, não é indispensável, ok? Bom, eu posso então compor frases com apenas uma palavra? Posso, tal como esse exemplo que eu dei do socorro, tal como se alguém abrir a porta e gritar fogo. Ninguém precisa de uma frase inteira para explicar que está acontecendo um incêndio. A frase corresponde então a uma necessidade de comunicação, né? Se ela transmite sentido, ela precisa ser clara, tanto para quem escreve, quanto para quem anuncia, quanto para quem vai ouvir, né? Para o interlocutor, quanto para outra pessoa. As frases têm algumas classificações na língua portuguesa. Nós temos frases afirmativas e frases negativas, que compõem um grupo também chamado de frases declarativas, ou seja, algo é declarado, seja positivo, seja negativo, que a gente classifica como afirmativa e negativa. Nesse caso, essas frases são marcadas por um ponto final ou um ponto de segmento, que a gente utiliza na hora de escrever essas frases. Lembrar sempre que após um ponto, a frase vai ser iniciada com letra maiúscula, ok? As frases também podem ser classificadas como interrogativas e exclamativas, a depender do sinal de pontuação utilizado. Também há um outro tipo de frase, que são as frases imperativas, aquelas que indicam ordem, sugestão, conselho. Essas frases também são pontuadas e a depender do tom, a depender do contexto, a depender da linguagem que está sendo empregada, a depender de quem está falando, a gente pode usar pontuações variadas. Pode ser uma exclamação, no caso, se for uma ordem muito forte, por exemplo, né? Geralmente a gente utiliza a exclamação também com as imperativas, mas lembrar desse tom da ordem, do comando, da sugestão. Vamos ver, aplicado a um contexto, né? Isso tudo que a gente está falando. Que saudade! Se eu tenho a exclamação, eu não posso ler de uma forma sem demonstrar a emoção, sem demonstrar a sensação, o sentimento que é sugerido pela pontuação. Olha só, que saudade! Então, preciso mudar o tom de voz, porque a pontuação marca graficamente a entonação. Que saudade! Hoje é um dia feliz. Hoje é um dia feliz. Olha o ponto que eu utilizei. Foi um ponto de segmento, um ponto que encerra a frase. Nesse caso, ele é de segmento que está continuando, né? Mas poderia ser um ponto final, caso a informação terminasse aqui, caso essa construção terminasse aqui.
Nesse caso, eu estou construindo uma frase com verbo, uma frase afirmativa. Hoje é um dia feliz. Eu tenho a presença do aqui, que é um verbo. Mas a construção que saudade não tem verbo e nem por isso deixa de ser considerada uma frase. Nesse caso, é uma frase exclamativa. Hoje é um dia feliz. Ponto. Sabe o porquê? Aí já é uma frase interrogativa por conta do sinal de interrogação, ok? Lembrar que quando o porquê estiver funcionando como substantivo, a gente utiliza junto e com acento, né? Sabe o porquê? Então, é uma frase interrogativa, ok? Espero que tenha ficado claro para você, então, os tipos de frase. Esse conceito, essas informações que a gente está passando para você agora são necessárias para a gente compreender a distinção entre esses três elementos que centralizam a aula de hoje. Quando a gente passa a estudar oração e período, aí a gente começa a fazer uma análise sintática. Aí sim é preciso se ater a outros elementos que não só simplesmente os tipos de frase ou a pontuação utilizada. Não, agora a gente está fazendo um estudo relacional, um estudo combinatório, que analisa como as palavras se relacionam dentro de um enunciado. Então a gente diz que a oração e o período são unidades sintáticas, porque elas fazem parte desse estudo da sintaxe, da análise da função da palavra dentro de uma oração, dentro de um contexto comunicativo. Então, a oração é a sentença que gira em torno de um verbo. Nesse caso, o verbo é a palavra-chave da oração. Não existe oração sem verbo. Se eu for à praia, aviso a vocês. É costume que a gente conte as orações. Como é que eu conto as orações? Eu conto as orações pela quantidade de verbos. Nesse caso aqui, eu tenho se eu for à praia, olha o verbo, aviso, olha outro verbo, a vocês. Então, eu tenho duas orações marcadas pela ocorrência de dois verbos. Diferente da frase, a oração não precisa obrigatoriamente ter sentido completo. A gente vai perceber que algumas construções mais complexas, mais compostas, elas vão reunir orações diversas por meio de conectivos e muitas vezes uma dessas orações não necessariamente vai apresentar um sentido completo, diferente da frase que sempre precisa ter sentido completo. Olha aqui essa oração. Mesmo que não tenha dinheiro, fiz questão de deixar essa oração incompleta para mostrar que essa construção aqui é considerada uma oração, sim, mesmo que ela não tenha sentido completo, porque ela tem a presença de um verbo, mesmo que não tenha dinheiro. Fica evidente que para essa informação ser passada de forma clara, é necessário o complemento. Seria necessária uma outra oração aqui para complementar o sentido dessa, mas não impede que essa seja considerada uma oração. E o que é o período? O período é um conjunto de orações. Ou seja, eu vou contar a quantidade de orações que eu tenho, pode ser que eu tenha uma oração só, pode ser que eu tenha mais de uma. Esse conjunto de orações a gente chama sintaticamente de período. E como é que eu identifico o período? Como é que eu conto esse período? O período, ele é marcado, ele é estudado a partir da finalização sinalizada pelo ponto. Quando eu dou um ponto, eu encerrei um período. Então perceba, existem dois tipos de período. O período simples e o período composto. O período simples é formado por apenas uma oração. E o período composto é formado por duas ou mais orações. O período ele só encerra, o período ele só está encerrado quando a gente vê o ponto. Coloquei o ponto, encerrei o período. Então preste atenção aqui, ó. O time jogou bem, mas não venceu. Aqui eu tenho um período sinalizado pela marcação aqui do ponto. O time jogou bem, mas não venceu. E tenho dois verbos. Esses dois verbos sinalizam para mim que são duas orações. Então, nesse caso, eu digo que eu tenho um período com duas orações. Então, trata-se de um período composto. No caso de baixo, eu tenho o resultado foi anunciado cedo. Eu tenho aqui uma locução verbal, olha só. Eu tenho um verbo auxiliar,
representado aqui pela forma foi, e eu tenho um verbo em uma forma nominal, que é o verbo anunciar aqui em sua forma no particípio. O resultado foi anunciado cedo. Essa construção chamada de locução verbal, quando eu tenho dois verbos juntos representando uma informação, um verbo, isso vale como uma oração. Cuidado para não contar que são duas, só porque são dois verbos. Locuções verbais valem como uma oração. Então, nesse caso, desse segundo exemplo, eu tenho uma locução verbal, logo eu tenho uma oração, logo eu tenho um período simples, porque o simples é o que contém apenas uma oração, ok? Então, vamos recapitular para ver se ficou claro? Frase, qualquer enunciado com sentido completo e que é marcado também por sinais de pontuação que variam conforme a intenção comunicativa. Perguntar, exclamar, declarar, mostrar um ato imperativo, né? Uma ordem, um pedido. Posso pontuar de maneiras diversas, posso construir frases com ou sem verbo, posso construir frases com uma palavra só. Já a oração é uma unidade sintática que gira em torno do verbo. A depender da quantidade de orações em um período, eu vou ter um período simples com uma oração ou um período composto com duas ou mais orações. Chega um momento na análise sintática que a gente começa a estudar para valer o período composto, o período formado por várias orações. E se você não compreender isso aqui, vai ficar bem mais difícil futuramente de compreender outros aspectos da linguagem que se relacionam ao estudo dos períodos compostos. Então fique atento. Olha só aqui, ó, no mesmo exemplo que a gente viu para entender o que era uma oração, se eu for à praia, aviso a vocês. Se eu for, aviso. Duas ocorrências de verbos, então duas orações, eu tenho um período composto. Mesmo que não tenha dinheiro, só tenho uma ocorrência verbal aqui do verbo ter. Nesse caso, eu tenho um período simples. Quando a gente começa o estudo mais aprofundado das orações, é importante compreender a distinção do período simples e do período composto. Compreendendo a função da oração, compreendendo a função do período, a sua viagem pelo mundo da sintaxe vai ficar bem mais fácil, ok? Então, sempre que for fazer um estudo, retome esses conceitos para trilhar um caminho mais bem sucedido dentro da análise sintática. Frase, oração e período. Esses foram os temas da aula de hoje. Muito obrigado!